Olá, fonos! Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E a proposta hoje é a gente bater um papo sobre o dia a dia do consultório. Algumas fonos que vão assistir estão aqui. Já tem consultório, algumas consultório particular, mas também atendem convênio. Outras talvez só atendam convênio. Outras têm vontade de ter consultório, mas não sabem muito bem como é o dia a dia de ter um consultório. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra gente bater um papinho e a gente conversar sobre como é a rotina de um fonoaudiólogo que atende em consultório particular. Vamos lá então conversar um pouco. Quem quiser participar pode fazer pergunta, mas eu vou trazer aqui para vocês coisas que eu observo que os alunos costumam perguntar, que as fonos que não trabalham em consultório às vezes têm dúvidas, e o objetivo é instigar vocês também a ter consultório, porque vale a pena. Eu gosto muito da minha rotina, eu acho muito bom você ser a dona da sua agenda, você ter essa autonomia e poder ter flexibilidade de horários. Bom, tudo depende do que você quer, né? Tem pessoas que colocam aí objetivos de horário comercial, tem pessoas que gostam de começar um pouquinho mais cedo, tem fonos que preferem ir até um pouco mais tarde, mas vamos falar um pouco da demanda do nosso paciente, do nosso cliente? Você tem que entender quem é o seu público. O seu público provavelmente vai gostar dos primeiros e dos últimos horários. O que isso significa? 7, 8 horas da manhã, ou então horário perto do almoço. Alguns fonos até atendem a 1 hora, porque às vezes é uma janela aí que o seu paciente, o seu cliente consegue vir e ele aproveita esse horário de almoço para vir até você. Então é um horário legal também para os fonos que gostarem e tiverem disponibilidade de atender nesse horário. E o final da tarde também. Então a maior procura de consultório, seja criança, adolescente, adulto, idoso, são nos primeiros e nos últimos horários e algum intervalinho do almoço, porque a gente considera aí que a maioria ela trabalha em horário comercial, então ela tenta ajustar com você algum horário que dê para encaixar junto com o horário comercial dela. Lógico que se você atende empresários, autônomos, pessoas que também têm mais flexibilidade, eu atendo esse público, eu atendo cantores também, que também têm mais flexibilidade de horário. É mais fácil, porque daí para eles tanto faz se for às 10 da manhã, se for às 3 horas da tarde, às 4, que é bem ali no meio. Então, estrategicamente, usem isso ao seu favor. A pessoa tem mais flexibilidade de horário, coloque essas pessoas nesses lugares, né? A pessoa não tem muita flexibilidade de horário, para ela é bom pegar o início e o fim, ou horário de almoço. Priorize então colocar essas pessoas que não têm tanta possibilidade assim, ok? Então tá vendo como tudo é estratégia? Tá vendo como eu vou bater bastante nesse ponto? Porque a gente precisa olhar para a nossa agenda. E a nossa agenda, que bom, vai depender só da gente. Conforme a agenda vai lotando, vocês têm que colocar um limite na agenda de vocês, porque vocês têm que lembrar também que vocês precisam ter algum horário para a parte de gestão, para olhar para todas as coisas do consultório, como por exemplo, gestão de agenda, os planejamentos dos pacientes, material que às vezes o paciente envia para você. Daí cada fonoaudiólogo tem uma forma de trabalhar, mas todos os fonoaudiólogos têm que fazer um planejamento antes e tem que olhar para esse material depois para planejar o da próxima semana. Então vocês têm que lembrar de colocar na agenda um horário para isso. E a vantagem de quem tem consultório particular é, você pode pôr essa demanda dentro do seu horário de trabalho, não precisa levar trabalho para casa depois, ok? Beleza? Combinado? Então pensar nisso. É uma queixa muito grande dos terapeutas. Poxa, tem algumas profissões que a pessoa trabalha em horário comercial e não leva trabalho para casa. Mas assim, professor, terapeutas, é uma classe que reclama muito de que acabou a demanda de trabalho e ainda tem que ir para casa trabalhar. Nós que temos o nosso consultório, a gente não precisa fazer isso. A gente pode muito bem, dentro daquele horário, colocar um horário para isso. Todos os dias,
ou então um período de um dia da semana, 2 períodos, daí depende da sua necessidade de tempo, né, do quanto tempo você leva para fazer isso, quantos pacientes você tem, enfim, a sua demanda. Mas olha que legal olhar para isso. Olha como é bom você ser autônomo, você ter a sua empresa e poder ser dono do seu nariz, poder ter o seu horário. A gente tem que pensar muito na qualidade de vida também do profissional. Como é uma classe que trabalha bastante e que lida com pessoas, é importantíssimo você estar bem para atender essas pessoas. Então use também esses horários da agenda de forma estratégica para você estar bem para atender. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas, por exemplo, eu tenho um perfil mais noturno. Então, para eu atender bem o meu cliente às 7 da manhã, eu não posso acordar às 6 da manhã. Que até eu acordar, me arrumar, vir para o consultório, eu ainda não acordei direito. Eu preciso de 1h30 mais ou menos para eu estar bem, para eu tomar meu banho, né, para eu fazer meu exercício, para eu tomar meu café. Então a gente tem que pensar nisso também. Bom, então será que para mim é uma boa atender às 7 da manhã? Será que não é melhor eu começar às 8? A pessoa que é diurna, nossa, ela vai amar começar a atender às 7 da manhã, mas ela de repente não vai gostar tanto de passar um pouco do horário comercial, atender, por exemplo, às 18, 19 horas. Então, é legal você olhar para isso também, essa rotina. Então, na rotina do consultório, você vai chegar, a sua sala já vai ter que estar pronta, né? Nunca deixe a sala bagunçada para depois você ter que arrumar correndo às pressas porque tem paciente chegando. Se você puder, e eu posso uma hora pegar para explicar para vocês sobre essa demanda de gestão aí de organização de consultório, delegue, porque sozinha é mais coisa para fazer, né? Se você puder delegar, melhor para você. Mas você precisa ter uma organização ali da parte física também. Então, chegou no seu consultório já vai estar arrumado, já vai estar pronto para receber o seu paciente, o seu cliente. É só o tempo de você se arrumar, olhar se está tudo certo e começar a atender. Tem que fazer gestão desses pequenos detalhes. A água é galão, tá tudo em ordem. A água, ela é um purificador, ele tá funcionando bem. Que mais? Você oferece um café, você oferece uma bala, eu não sei o que para o seu cliente, o seu paciente. Eu, como fono da voz, eu não ofereço café, mas nós temos outras opções além do café, ok? Que dá para você pensar aí, sempre pensar um pouquinho fora da caixa, sempre pensar na experiência do cliente, é muito importante. A rotina de quem é autônomo, de quem é empreendedor, de quem tem a sua própria agenda, ela é muito boa, porque se você precisa viajar, você consegue. Por exemplo, eu vou viajar agora dia 18 para o Rio de Janeiro para atender um cliente, vou aproveitar lá para fazer uns networkings, para encontrar inclusive uma mentora muito querida de lá, e vou descansar também, vou tirar uns 2 dias a mais para dar uma descansada. Isso é uma coisa que só quem está nessa situação de autônomo, empreendedor, tem empresa, consegue fazer. Quem é empregado, quem é CLT, fica mais difícil, porque você tem que avisar com X tempo de antecedência, porque você tem direito a X tempo de férias no ano. Então, essas questões são questões que são muito boas pra gente, que tem aí esse tempo e somos donos da nossa própria agenda, certo? Tem pessoas que falam, nossa, mas parece que os autônomos, o pessoal que tem o próprio consultório trabalha mais do que a gente. Daí é uma questão de escolha. Você tá numa fase que você quer trabalhar pra caramba? Trabalhe, aproveite, bora! Mas lembre de descansar também. É muito bom ter um tempo para academia, é muito bom ter um tempo de almoço que você coma com tranquilidade, é muito bom ter um tempo para resolver suas coisas também, porque durante a semana muitas vezes a gente tem coisas a se resolver. Eu sempre deixo na minha agenda um tempo para resolver coisas inesperadas, porque sempre tem uma coisinha ou outra. Ah, é um aparelho que deu algum problema e você tem que ir atrás de resolver, é atualizar alguma coisa de um software, é de repente um microfone que precisa de uma manutenção, ou você vai comprar equipamentos novos e precisa de um tempo para fazer essa pesquisa. Tem toda a questão tecnológica que te ajuda em consultório, que você tem que fazer sempre um check para ver se está em ordem também. Então é importante você ter um tempo na sua agenda para isso, para que você não fique com demanda além do seu horário, certo? Então gostaria de que vocês refletissem
sobre quais são as escolhas que vocês têm dentro da profissão da fonoaudiologia, que é uma profissão muito abrangente, com muitas possibilidades. Nós podemos atender em hospital, nós podemos atender em clínica como funcionários, nós podemos abrir o próprio consultório, nós podemos ser contratados por empresas, né, e fazer alguns trabalhos para empresas. O que você quer? Você quer ser autônomo, empreendedor e ser dono da sua agenda? Você quer ter essa autonomia e poder viajar? Conseguir ter essa gestão, essa liberdade? Para mim é um ponto muito importante. É uma das coisas que me fez, desde antes de formar, saber que eu queria consultório. Mas o que mais pegou para mim, para eu saber que eu queria consultório, além da questão da liberdade de agenda, né, mas mais forte para mim, foi a questão de liberdade do atendimento em si. Como eu sempre fui uma pessoa estudiosa e que buscou sempre aprender vários tipos, né, de protocolos e formas de atendimento, eu já, quando estava formando, pensava em já montar o meu, em trabalhar de uma forma que eu acredito que eu vou entregar mais para o meu cliente, para o meu paciente. Então, esse foi um motivo essencial para falar, não, eu quero ter o meu consultório, para eu ter essa liberdade de escolha em como atender, para atender da melhor forma o meu paciente, para entregar tudo que eu posso, para eu não ficar restrita a um protocolo que foi imposto para mim, porque a clínica trabalha daquela forma, porque o hospital trabalha daquela forma. Então, eu tive experiência em trabalhar em hospital, na época que eu estava estudando, né, no mestrado, a gente atendia em hospital, eu fui supervisora também, e nessa fase, assim, os protocolos são excelentes lá, mas tinham, por exemplo, no meio dos pacientes, cantores, professores, e existem alguns protocolos específicos para essa classe que eu já tinha acesso, né, você inclusive aprende isso na faculdade, depois na pós mais ainda, e que eu queria aplicar. Só que muitas vezes, quando você não é autônomo, não tem o seu próprio consultório, você tem que atender no tempo X. E daí não dá tempo de aplicar o protocolo do hospital, que é o protocolo geral para todos os pacientes, mas o protocolo específico para aquela demanda de cliente. E na minha visão, o protocolo específico era mais importante do que o geral, porque o específico tinham questões específicas, mas também tinham questões gerais. Ele já matava 2 em 1, e o que não tivesse em um em outro, eu mesma colocaria e resolveria o problema. Então, por ter essa visão, já foi um grito dentro de mim muito grande de Luísa, você vai ter o seu próprio consultório para você pesquisar, né, conversar com o seu paciente antes de agendar a consulta e já conseguir atendê-lo na primeira consulta, abordando todos os pontos essenciais para que depois você consiga fazer uma terapia, uma mentoria que acolha esse paciente, que entregue tudo que você tem de bagagem para entregar. Então esse foi um ponto muito importante para mim. E eu não tô falando que os protocolos dos hospitais não são bons, porque eles são excelentes. Mas quando você tem o seu próprio consultório, você consegue somar toda a sua formação em um protocolo seu, do seu jeito, que você vai adequando com o tempo, conforme atende, conforme estuda, e ele vai ficando cada vez mais redondinho. E é muito gostoso quando você faz perguntas para o seu cliente e esse cliente fala, poxa, nunca ninguém tinha comentado, nunca ninguém tinha perguntado, e essa questão é uma das questões que resolvem o problema. É uma das questões que às vezes ele já rodou aí, infelizmente, né, e ninguém descobriu. E você descobre por quê? Porque você foi montando o seu protocolo, porque você foi estudando e complementando cada vez mais a sua anamnese. Ela foi ficando mais completa. Então, esse sim foi o ponto principal para eu querer ter o meu espaço, para eu querer ser autônoma, empreendedora, ter uma empresa, para eu conseguir entregar tudo do jeitinho que eu acredito que é o melhor, sempre estudando e complementando. A área da saúde é uma área que tem muita inovação, tanto em tecnologia quanto em atendimento. Então, nós precisamos sempre estar atentos a isso e colocar isso para dentro do nosso consultório. E é muito gostoso quando você faz cursos, quando você estuda por conta, também tem muito material bom aí na internet, a gente tem que saber separar, né, ler artigo, enfim, e você vai colocando isso nos seus atendimentos e vai vendo cada vez mais resultado.
Então você não precisa esperar alguém aprovar, você não precisa esperar algum sistema burocrático. Se aquilo já está dentro do conselho da Fono, se aquilo já é comprovado cientificamente, se você já tem a certificação que você precisa para aquilo, maravilha, manda bala. Quanto mais rápido e prático você for, melhor para o seu cliente, você está ganhando tempo e você vai gerar mais satisfação para ele. Peraí, gente, vamos lá que tem uma pergunta. Ah, boa pergunta, Bruno. O Bruno está perguntando se na clínica particular é possível atender de home, né, atender remoto. É sim, lógico que cada profissional especialista tem a sua demanda de clientes e de pacientes, então eu vou trazer um pouquinho mais para minha experiência e até vou falar um pouquinho dessa transição que a gente teve com a pandemia. Eu já atendia online antes da pandemia, porque eu já tinha clientes fora de Ribeirão Preto. Então, essa questão do online foi muito positiva para que nós, fonoaudiólogos, consigamos atender os nossos clientes. Eu tenho clientes que viajam, né? Então, o meu perfil de clientes, o meu nicho de clientes, que são cantores, que são palestrantes, que são empresários, eles viajam muito. Então eu já atendi online por isso, porque hora estavam no consultório atendendo aqui, hora eles estavam viajando e eu atendi online. Então dá para atender online sim, dá para fazer o mesmo atendimento do que o presencial. Tem pessoas que gostam mais de um ou de outro, então eu deixo essas pessoas à vontade, é o paciente, é o cliente que escolhe o que ele prefere, mas eu estou aqui à disposição para fazer os dois tipos de atendimento. O que é legal do online? A pessoa ganha tempo. Eu tenho um cliente que é daqui de Ribeirão, mas mora longe daqui, e ele prefere atender, ser atendido online, porque ele não precisa pegar o carro dele, pegar um trânsito, chegar até aqui, depois sair daqui, ir para o trabalho ou para casa dele novamente, pegar trânsito de novo. Então, online tem esse benefício. Outra coisa, às vezes, o empresário entre reuniões, um cantor mais próximo de um show, ele não tem esse tempo para vir até aqui. Então, o online também resolve esse problema. Então, tanto pessoas que moram em outras cidades, quanto essas demandas de intervalo. Então, por exemplo, o horário das 13 horas é um horário que normalmente as pessoas que pedem esse horário são pessoas que fazem online, porque elas já emendam, elas fazem o atendimento comigo, desliga o computador ou sai da reunião e segue com o trabalho delas que começam às 14 horas. Então dá certo sim, lógico que a gente tem que olhar sempre caso a caso, né? Tem pessoas que se adaptam bem, tem pessoas que não. Mas eu, como fonoaudióloga, eu entrego a mesma coisa, eu vejo os mesmos resultados e antes de eu falar, não, online dá certo pra mim, eu fiz testes. Então eu fiz híbrido, pacientes que iam hora online, hora consultório, eu fiz só online e eu fui comparando todo mundo. E os resultados que eu tive foram os mesmos. Não teve diferença entre vir presencial e vir online, ok? Tem algumas ressalvas de orientações que eu dou. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito tensa, que eu passo algum massageador para a pessoa que não vem aqui, eu peço para ela ter um massageador em casa, até para ela fazer na rotina, que é uma coisa que eu já passo para ela fazer na rotina, mesmo os que vêm aqui. Mas o que não vem, eu falo, ó, não esquece de fazer aí na sua casa, já que você não está aqui. Então, esse tipo de cuidado você tem que ter para que ele receba tudo que o presencial recebe. Mas é muito gostoso atender online, porque também te dá uma liberdade geográfica. Se você escolher atender só online, você gostar de atender só online, você consegue, de repente, não ter uma casa numa cidade fixa. Se você é aquela pessoa que gosta de viajar, que quer conhecer o mundo, você pode. Você vai atender 100% online e vai morar onde você quiser, pelo tempo que você quiser. É uma das vontades de muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, porque a pandemia, ela fez as pessoas que não trabalhavam ainda com online, ou como eu, trabalhavam meio a meio ali, terem que ir 100% para online. E depois que elas foram 100% para o online, elas viam que dava certo, que dava conta, que tinham bons resultados. Falaram, poxa, mas que gostoso, eu posso estar mais na minha casa, eu posso cuidar mais da minha casa, eu posso viajar mais.
Então, escolha o que você quer. O poder da escolha, ele é muito importante para você ser dono da sua vida e buscar o sucesso. Sucesso, ele é relativo. O que é ter sucesso para você? O que é importante para você? De repente, para você é importante essa liberdade geográfica, para outra pessoa não. Ela até quer o presencial, ela quer ter aquele lugar que ela vai todo dia, ela gosta de ter um horário mais fixo, mas se você tem o seu consultório e é dono do seu nariz, você que escolhe. Tem uma época que eu quero mais presencial, tem uma época que eu vou passar mais para online. É uma escolha, ok? Por exemplo, essa semana que eu vou tirar para ir para o Rio, né, pelas demandas que eu já comentei aqui, eu pretendo atender alguns clientes que eu sei que vão precisar de mim no online e pretendo não atender alguns que eu sei que estão bem e que tudo bem a gente pular uma semana específica para eu também conseguir dar uma descansada e fazer as outras demandas. Então, isso é uma coisa que é conversada com os meus clientes para eu alinhar e eu também consigo alinhar de acordo com a minha demanda de horário de quando eu estiver lá. Então, olha que bom. Se tiver alguém ali na urgência, tá no meio de uma gravação de alguma coisa, eu não posso ficar uma semana sem atender, eu atendo online lá do Rio de Janeiro. Ok? Respondido? Então é outro ponto que eu vejo como muito positivo para quem é autônomo, para quem é empresário, empreendedor. Você consegue sim se organizar para ter essa liberdade geográfica, se essa é a sua vontade. Se é isso que te faz bem, se é isso que você gosta, e os clientes estão acostumados com isso. Eles passaram pela pandemia também, eles sabem como é ficar 100% online, eles tiveram que ir para esse lugar também. Pessoas que eram mais resistentes, infelizmente nós tivemos que na marra, né, lidar com isso. Então, pessoas que achavam que não gostavam do online, hoje acham uma maravilha. Eu tenho vários clientes, inclusive, que só atendem online, que foram para o mundo online e que inclusive me procuraram para aprender a se comunicar melhor no online. Então é muito legal, né, essa fase que a gente tá, dessa liberdade de escolha. Fala que liberdade de escolha é o que há e é uma das minhas bandeiras aqui. Eu quero realmente ajudar vocês nesse caminho de poder escolher o que você quer fazer, como você quer fazer, né, com estratégia, sempre entregando valor para o seu cliente, sempre de forma justa e ética, mas o que você quer entregar, o que é importante para você, que estilo de vida você quer ter. Você é aquela pessoa que quer acordar cedo e ir na academia logo cedo? Então você vai fazer uma agenda, sei lá, a partir das 10 da manhã? Você é uma pessoa que quer atender bastante em todo o período da manhã, mas acabar de atender mais cedo, que de repente você tem filho, vai buscá-los na escola, eles vão para a escola só no período da manhã e você quer estar no período da tarde mais presente? Tudo isso está na sua mão a partir do momento que você tem o seu consultório. Então a rotina aqui, ela é muito positiva em relação a horário também. Luísa, qual que é o tempo ideal para eu atender o meu paciente, o meu cliente? É uma das questões que eu, por exemplo, não daria certo em convênio, porque os convênios, eles pedem um horário que, na minha opinião, é pouco. Não dá para eu fazer tudo que eu faço no meu atendimento em 30 minutos, em 40 minutos. Eu atendo o meu cliente em 1 hora. Então, isso é muito bom também. Você faz a sua rotina de atendimento. Você entende qual vai ser a ordem das coisas. O seu paciente vai chegar, vai sentar e como é que vai ser. Qual que é o começo, o meio e o fim desse atendimento, dessa mentoria, dessa terapia. Você é responsável por isso. Nossa, eu preciso entregar para ele A, B e C. Eu vou passar por essa etapa, depois eu vou passar por aquela e aquela outra. Então, para dar tempo de eu fazer tudo isso bem feito, eu preciso de X tempo. E vai que vai, testa esse tempo. Uma diferença muito grande num atendimento diferenciado é o tempo. É o tempo. Os meus clientes ficam muito frustrados quando eles vão para algum tipo de atendimento que eles falam, nossa, vou falar, por exemplo, o médico, né, o terapeuta ou qualquer pessoa aí da área da saúde, mal olhou na minha cara. Eu sentei, eu tinha tanta coisa para falar, mas nem deu tempo de eu falar, porque foi tão rápido a consulta. Nossa, ele nem encostou em mim.
ele nem olhou para aquela queixa que eu trouxe. Isso é uma outra dor muito grande dos nossos pacientes. Então é importante você estar lá. Você estar lá para fazer um bom atendimento. E a questão do tempo é uma questão muito importante para você colocar em relação a tempo de cada atendimento também. E só no particular a gente consegue colocar esse tempo de 1 hora. Eu não conheço nenhum convênio, nenhuma possibilidade aí em que você não é autônomo, que você não é empreendedor, que você consiga atender em 1 hora. E é uma queixa, inclusive, dos colegas fonoaudiólogos. Poxa, é muito corrido, eu tenho que atender o triplo, Luísa, do que você atende no período da manhã, porque eu tenho que dar conta de atender o meu paciente em 30 minutos. 30 minutos, pra mim, não dá não. Não dá não. Porque eu faço muita coisa nas sessões. Rende muito as sessões. Eu preciso saber como foi a semana dele, o que deu certo, o que não deu, como ele tá percebendo os exercícios que eu passo, como que tá a resistência dele em relação à voz, por exemplo, se ele tá com dores, se ele não tá, como tá a parte de motricidade orofacial, que eu também atuo muito, como tá a questão das posturas, o que deu tempo de fazer, o que não deu tempo de fazer do que eu passei, como que ele sentiu a demanda dele foi mais corrida, foi mais tranquila. Tudo isso tem que ser conversado no início. Além dessa conversa de alinhamento, que eu chamo, tem a parte prática de trabalho ali. Então, no meu consultório, a gente passa pelas partes dos massageadores para soltar um pouco a musculatura. Eu faço a fotobiomodulação quando necessário. Eu vou para os exercícios vocais. Eu gravo a voz, faz exercício, grava de novo. Vê se a pessoa se sentiu bem fazendo ou não. Então, assim, cada sessão ela é única e ela tem que ser bem feita para a gente ter resultado nesse todo. Tirar as dúvidas dos pacientes, dos clientes, é muito importante. Perceber qual está sendo a dor dele. Tudo isso, desculpa, mas em 30 minutos não dá tempo. Não dá tempo. Por isso que é tão importante a gente ficar mais tempo atendendo o nosso cliente, para a gente conseguir entregar tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já aprendeu. A gente colocar isso num tempo que seja suficiente para os dois. Porque é muito ruim quando a gente vai numa consulta, a gente vai numa terapia e a gente sai com a sensação de que a atenção necessária não foi dada, de que aquele profissional mal olhou na sua cara, de que aquele profissional mal encostou em você onde você falou que estava com dor, ou que aquele profissional não deu muita atenção para sua dor. É uma dor muito grande, assim, ouvir esse tipo de queixa quando os meus clientes chegam aqui e comentam comigo. Então, não deixem jamais de atender bem, porque o tempo é escasso. Não deixem. Se para vocês o tempo é escasso, mudem de estratégia, mudem de lugar. Tem como atender bem num tempo que você consegue dar o seu melhor. Ok? Eu já tentei, tá? Diminuir o meu tempo. Eu falei, será que eu tô exagerando no tempo? Será que em 40 minutos dá certo? Não dá. Não dá. Fiz o teste, não dá. Pra atender correndo, não dá. Não fica legal. Não é pra ser uma coisa desesperadora. O seu cliente, ele tem uma vida corrida. Aqui é o momento dele se olhar. É o momento de autocuidado. E a gente tá aqui para entregar isso para ele. Então aqui é o momento de fazer tudo com calma, mas lógico, com estratégia, agilidade, mas sem desespero. Então tá bom, tchau, até mais. Nossa, é horrível, é horrível. Teve uma vez que eu tive uma experiência que eu fui num médico, ele nem olhou pra minha cara. Ele tinha acabado de fazer um procedimento e ele me perguntou que lado que era, sendo que ele acabou de fazer. Falei, eu não volto mais nele, de jeito nenhum. Não dá. Não dá. Então pensem nisso. Fica muito mais fácil atender bem quando você pensa como eu gostaria de ser atendido, o que eu já vivi que foi positivo e o que eu já vivi que não foi bom. Então, o dia a dia do fonoaudiólogo que tem consultório particular, ele é muito bom por isso, porque você tem a sensação
que você deu o seu melhor, que você entregou da melhor forma, porque você se organizou para isso. Você fez testes, você organizou a forma de atendimento da melhor forma que você conseguiu e que você viu que tem resultado das suas experiências anteriores. E você está sempre ajustando, porque graças a Deus a gente está crescendo sempre na vida e aprendendo, certo? Então é isso. Eu vim aqui com essa mensagem hoje para vocês. Olhem para o dia a dia da vida de vocês, reflitam se é isso que vocês querem, porque o consultório particular, ele te dá muitos pontos positivos aí para você ter uma vida boa, que é flexibilidade de horário, a possibilidade do online, a possibilidade de organizar de acordo com como você responde aos horários, porque eu vejo muito aqui com os meus clientes a diferença dos meus clientes que são diurnos para noturnos, e eu vejo em mim também. Então, sou diurno, acordo, vou na academia, tomo café, leio um livro, faço tudo que eu preciso fazer e depois eu vou atender. Maravilha! Sou noturno, então eu vou começar a atender um pouquinho mais tarde, porque de manhã eu não rendo tanto, mas de manhã eu vou ter uma rotina bem bacana para eu ficar bem para começar o meu atendimento. Legal! Será que você prefere ir na academia de manhã? Você prefere ir às 11 da manhã? Você tendo seu consultório, você pode fechar a sua agenda e ir às 11 da manhã. Isso é uma coisa que é só nessa situação que a gente consegue. Porque quando a gente trabalha em alguma instituição, quando a gente tem um horário fixo, a gente não consegue ter essa flexibilidade de horário. Então, é isso. Espero ter trazido para vocês um pouco do dia a dia do consultório. Lembrando que o consultório, ele é muito positivo, ele tem os seus desafios sim, porque por ser dono do seu nariz, você precisa pensar em todas as demandas, mas é muito gostoso ser empreendedor. É muito gostoso fazer esse check. Tá tudo certo? A luz tá ok, a água tá ok, as balinhas estão ok, a limpeza tá ok, o material que eu tenho para trabalhar tá ok, tá tudo dentro da necessidade do meu cliente, tá tudo dentro das burocracias de um consultório. Então a gente olha para tudo isso, organiza tudo isso, tira um tempo na agenda para olhar para isso e a gente consegue ter resultados muito bons. É muito gostoso ficar satisfeito com o trabalho que a gente faz. Não existe perfeito, tá? Não tô falando de perfeito, nós temos nossos desafios aqui sim. Pode acontecer de um dia você se distrair e, nossa, a lâmpada queimou e faz 2 dias que eu não vou atrás disso. Acontece, né? Pode acontecer de você ficar cansado porque você se animou e lotou demais sua agenda. Eu brinco que fono gosta de trabalhar, quando vai ver a agenda tá lotada demais, fala, opa, deixa eu me ajustar aqui. Então, autônomos, não deixem também de separar um tempo na agenda para cuidar de vocês. Quem ama o que faz tem essa tendência, eu falo por mim, tá? Eu gosto de atender, para mim é prazeroso. Então, quando vê, tem semana que eu falo, gente, essa semana eu fui menos na academia porque eu trabalhei demais. Então, peraí, deixa eu olhar a agenda da outra semana, deixa eu colocar bonitinho ali meus horários. Eu não vou preencher esse horário, porque esse horário também é para mim, para eu me cuidar, para eu também estar bem para cuidar do outro. Então, isso é uma premissa muito forte. Cuide de você para você estar bem para cuidar do outro, certo? Passei um tiquinho do horário, né? Fono é tagarela, ainda mais da área da voz e da comunicação, mas eu espero ter entregado valor, eu espero ter gerado aí boas reflexões e nos vemos na próxima live. Até mais!